amigos, bem-vindo ao nosso Momento Eleitoral com Abdon Marinho. Pois bem, hoje nós trataremos do calendário eleitoral, aliás, do novo calendário eleitoral. Na última semana, o TSE divulgou parte do calendário eleitoral para as eleições de 2020. Apenas com relação, só para deixar claro, aquelas prazos que venciam durante o mês de julho, que são a seguinte, gente. Começamos aqui 15 de agosto. É a data que estabelece aquelas condutas vedadas aos agentes públicos, como nomear, contratar, transferir servidor, realizar a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados ao município sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvado os recursos destinados ao cumprir obrigação formal pré-existente. É a data também a partir da qual é vedado aos agentes públicos nas esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa, fazer propaganda de qualquer bem ou serviço. Aqui há ressalva em relação à questão da pandemia. Em relação à pandemia, é possível os entes fazerem a sua publicidade, fazerem suas campanhas. É claro que aqui também há a previsão de que poderá haver apuração caso esta propaganda, ainda para a pandemia, seja feita de forma abusiva. Também é o último dia de prazo para fazer pronunciamento. E também é a data a partir da qual é vedada a realização de inaugurações e contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. E ainda a data a partir da qual é vedado qualquer candidato comparecer à inauguração. Também, a partir dessa data, se inicia, admissível que vai até 15 de fevereiro, o prazo para os municípios cederem à Justiça Eleitoral servidores para trabalhar na campanha de 2020. Quer dizer, fazer serviço eleitoral, claro, né? 16 de fevereiro é a data a partir de qual, até 15 de setembro, observado o prazo de 15 dias, é permitido aos partidos políticos, para a escolha de candidatos, a divulgação intrapartidária. O que é que isso quer dizer? Que a partir do dia 16 de agosto, os pré-candidatos poderão fazer propaganda no âmbito do partido, visando ter seu nome escolhido. É claro, não é admitido carro de som, não é admitido outdoor, não é admitido aqueles excessos. É permitido apenas nas proximidades do local da convenção aquelas faixas colocadas e retiradas. 17 de agosto, 90 dias antes do pleito, é o último dia de prazo para as entidades desenvolvedoras de programas próprios de verificação entregarem à Secretaria de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral para homologação os códigos-fontes dos programas de verificação e a chave pública correspondente. Também é o último dia de prazo para a Justiça Eleitoral realizar a audiência com os interessados na divulgação dos resultados e apresentar modelo de distribuição dos padrões tecnológicos de segurança a serem adotadas, disponibilizados os dados oficiais às entidades de interesse. Bem, aí nós vamos para o dia 18 de agosto, que é a data até 16 de setembro, que tem o juiz eleitoral para nomear os membros das mesas receptoras e o pessoal de apoio logístico. Eu quero informar aqui que quando o juiz eleitoral faz essa divulgação, os partidos políticos têm ampla autonomia para promover a impugnação dos nomes indicados. Isso aqui é dado ciência aos partidos políticos que, através dos seus delegados, poderão impugnar os integrantes dessas mesas. 24 de agosto é o último dia de prazo para os tribunais eleitorais criarem no cadastro eleitoral locais de votação onde funcionarão as sessões eleitorais dos estabelecimentos penais e das entidades de internação de adolescentes. Os presos provisórios e também aqueles adolescentes que estão em situação de internação, mas que tenham título eleitoral,
que é facultada aos menores de 18 anos e maiores de 16, o tribunal tem que já destinar essas sessões. E é a data a partir da qual será disponibilizada a relação de locais de votação com vagas para transferência temporária de sessão para militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço. Então, nessa data, o tribunal divulga qual será a relação dos locais de votação e já coloca aqueles locais, aquelas sessões especiais em que os militares poderão votar. 25 de agosto é a data a partir da qual, até 1º de outubro, o eleitor com deficiência de mobilidade poderá se habilitar à Justiça Eleitoral para votar em outra sessão. Ou seja, as pessoas que tenham dificuldade de locomoção podem pedir para votar noutra sessão. Também é a data, que também vai até 1º de outubro, que será possível a transferência de eleitores para sessões instaladas especificamente para o voto dos presos provisórios e adolescentes internados. E é a data também, até 1º de outubro, que as chefias dos comandos dos órgãos que estiverem subordinados às Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária Federal e as polícias militares do Corpo de Bombeiro e guardas municipais que estiverem de serviço no dia da eleição, encaminhar a lista para a Justiça Eleitoral para a transferência temporária de sessão. Esses militares têm que ser informada a relação deles à Justiça Eleitoral para que a Justiça já permita a votação deles. Eles não estão mais proibidos de votar. Também é a data a partir da qual, até 1º de outubro, os juízes eleitorais e promotores eleitorais designados para trabalhar no dia da eleição poderão se habilitar a votar na sessão e local de votação de seu município. 5. Data a partir da qual, essa data de 25 de agosto, é a data também, até 9 de outubro, que os mesários e os convocados como apoio logístico que atuarão em sessões eleitorais, diversas sua sessão, inclusive os que atuarão em mesas instaladas em estabelecimentos penais e de internação, poderão solicitar sua transferência de sessão, desde que pertencente ao mesmo município. Todas essas pessoas que vão trabalhar, elas não estão mais proibidas de votar, elas vão votar e só tem que encaminhar o nome para a sessão onde vai ficar. Quer dizer, encaminha para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral informa qual será. 27 de agosto é a data a partir da qual, até 26 de setembro, e nos 3 dias que antecede a eleição, o Tribunal Eleitoral poderá divulgar comunicados e boletins de instrução ao eleitorado em até 10 minutos diários. São aquelas propagandas da Justiça Eleitoral que orientam o eleitor, que orienta os seus funcionários de como se portar nas eleições. 31 de agosto é a data a partir da qual, até 16 de setembro, é permitida a realização das convenções partidárias. É uma data muito importante, porque, como nós já vimos anteriormente, você tem observado a data que você vai realizar a convenção, que vai de 31 a 16, que você tem para fazer sua propaganda intrapartidária. E também 31 de agosto é a data a partir de qual, observado no dia seguinte que realizou a convenção, que a ata e a lista dos presentes deverão ser transmitidos via internet ou na impossibilidade de ser entregue à Justiça Eleitoral. Então, meus amigos, realizada a convenção, já no dia seguinte você tem que encaminhar estes documentos, a ata e a lista de presentes que deverá ser transmitida via internet. Lembrando que esta a convenção virtual que é permitida a partir dessa eleição também tem meio de ser encaminhada via internet. E é a data a partir da qual a Justiça Eleitoral encaminhará à Secretaria da Receita o pedido de inscrição do CNPJ das candidaturas cujos registros tenham sido requeridos. Ou seja, você fez a convenção, você encaminhou a ata, já podendo encaminhar já nesse primeiro dia, a Justiça Eleitoral já encaminha para a Receita Federal para a questão da abertura, para
elaboração dos CNPJ destes candidatos. Também é a data a partir da qual os feitos eleitorais até 4 de dezembro terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes em todas as justiças e instâncias. Ou seja, todos os feitos eleitorais, exceto habeas corpus e mandato de segurança, têm prioridade para a participação do Ministério Público e da Justiça. Do Ministério Público e dos integrantes da Justiça. É a data também a partir da qual as polícias judiciárias e os órgãos da Receita Federal e os tribunais de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral. E é a data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato e ao partido político. Ou seja, feita o registro da convenção, qualquer coisa que você se sentir atingido, você já pode requerer direito de resposta. Bem, e também é a data a partir da qual será considerado o tempo destinado à propaganda do rádio e televisão para o cálculo de representatividade nas câmaras dos deputados. E é a data também a ser considerada para fins de garantia prevista na lei a participação dos debates transmitidos pelas emissoras de rádio e televisão. E é a data a partir da qual, considerada a data efetiva da convenção, é permitida a formalização de contratos que gerem despesa. Ou seja, você realizou sua convenção, você foi escolhido candidato, a partir dessa data, você já pode fazer seus contratos que vai gerar despesa. Também é o último dia para a Justiça Eleitoral da publicidade aos limites de gastos estabelecidos por lei. É a data também a partir da qual os partidos políticos e os candidatos, após a obtenção do número de registro de CNPJ, poderão abrir conta bancária. É a data também a partir da qual, observada a homologação da convenção partidária, até a diplomação de eleitos feitos decorrente do processo eleitoral, não podem servir como juízes dos tribunais eleitorais ou como juízes auxiliares aquelas pessoas que são parentes de candidatos. É a data também a partir da qual, observada a publicação dos editais de pedido de registro de candidatura, os nomes dos candidatos registrados deverão constar na lista apresentada aos entrevistados durante a realização de pesquisas eleitorais. É a data também a partir da qual as emissoras de rádio e televisão e demais veículos de comunicação, inclusive provedores de aplicação de internet, deverão, independente de intimação, apresentar aos tribunais eleitorais, por meio físico, a indicação de seu representante legal, Pois bem, 3 de setembro é o início de prazo para a agregação de sessões eleitorais. 4 de setembro é o último dia para a publicação no Diário da Justiça Eletrônico dos nomes de pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais, que também poderão ser impugnadas. E 9 de setembro, o último dia para os partidos políticos impugnarem em petição fundamentada os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais. 10 de setembro é o último dia para o Tribunal Superior Eleitoral promover, em até 5 minutos diários, contínuos ou não, as emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional dedicada a promover a participação feminina na campanha. Pois bem, amigos, este é o nosso momento eleitoral sobre o novo calendário eleitoral. Falamos aqui apenas dos prazos que venciam em julho e aguarde qualquer outras notícias dos nossos próximos boletins.